Boa noite a todos, muito boa noite aqui. Essa é a nossa live do livro de Gálatas. Vamos iniciar e finalizar o livro de Gálatas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Bora começar esse estudo aqui. Deixa eu colocar o título. Conseguindo aqui digitar corretamente. Gálatas, vai assim mesmo, completo. Boa noite, Simone. Boa noite a todos vocês. Pessoal, clique no aviãozinho aí e mande para todo mundo. Vamos compartilhar essa live aqui. Deixa eu mandar aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos entrando aí. Chegou a hora da nossa live. Pessoal, hoje a gente vai tratar do livro inteiro de Gálatas. Isso quer dizer que a gente vai tratar dos 6 capítulos de Gálatas, tá? A gente vai finalizar o livro hoje. Então só vai durar uma live esse livro aí. Então eu espero contribuir com bastante conhecimento para vocês. Beleza? Dar aqui aviãozinho para todo mundo. Boa noite, Sérgio. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Pessoal, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí, tá bom? Como é que tá, pessoal? A imagem tá boa. Eu entrei um pouquinho mais cedo hoje, mas vamos esperar aí todo mundo entrar. 18h47, direto de Curitiba. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aqui tá tranquilo, legal, isso aí. Top. Vamos ver se a gente consegue fazer a live inteira hoje. Eu digo por questão do sinal, né? Se não acontecer nenhum problema aí, a gente vai terminar hoje o livro de Gálatas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tô um pouco cansado hoje, tá? Um pouco cansado, mas vamos que vamos aqui. Sejam bem-vindos, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente já tratou. Que tal essa? A gente vai tratar de um assunto que a gente já tratou. Por quê? Porque o livro de Gálatas vai obrigar a gente a fazer isso. A gente sempre trata de simbolismo esotérico na Bíblia, né? Simbolismo que o apóstolo Paulo apresenta pra gente. Simbolismo esotérico sobre o futuro, o passado, eu digo o futuro da Nova Jerusalém, o passado do Antigo Testamento. E aqui a gente vai tratar disso de novo. Só que tem muito mais símbolos pra gente rever, tá? E a gente vai tratar de um assunto assim, mega interessante, tá? Chamado judaizantes. Judaizantes. Se tem um público que o apóstolo Paulo combateu no tempo dele, foi o público dos judaizantes. Exatamente. E aqui a gente vai voltar a esse assunto. Por quê? Porque parece que alguns judaizantes, alguns judeus, se infiltraram no meio da igreja da Galácia. Exatamente. Então sobrou para o apóstolo Paulo condenar essas práticas aí judaizantes, tá? Vamos esperar aí todo mundo entrar. Esperar o quê? 5 minutinhos para todo mundo entrar? Pessoal, vocês estão entrando agora, compartilha essa live. Tem um aviãozinho aqui embaixo, clica no aviãozinho, compartilha para todo mundo, tá? Porque eu preciso da ajuda de vocês. Para todo mundo participar aqui do estudo ao vivo. Sejam bem-vindos, boa noite a todos.
tudo certinho. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? A imagem tá boa? Como que estamos aí? Como que estamos? Pessoal, se vocês já tiverem dúvidas de algum assunto, vocês podem colocar no botão aqui embaixo, tá? Tem um botão, pode enviar aí nos comentários mesmo que eu vou respondendo vocês. Mas aí existem dúvidas que eu vou responder só no final da live, então é preferível que vocês coloquem aqui no botãozinho aqui embaixo, tem um botão de dúvida aqui embaixo. Daí a dúvida fica guardadinha aí para depois eu analisar. Sejam bem-vindos, vocês estão entrando agora, por favor compartilhem essa live, por favor, compartilhem a nossa live. Já respondendo vocês, a live vai ficar salva. Essa live de hoje é sobre o livro de Gálatas. A gente vai começar e finalizar o livro de Gálatas, tá? Os 6 capítulos aqui de Gálatas. E eu espero que eu possa contribuir com bastante conhecimento para vocês, tá? Boa noite, sejam bem-vindos. Esperar mais 3 minutinhos aí. Mas eu vou compartilhar aqui. Tem gente que não recebeu. Pessoal, compartilhe essa live aí. Clique no aviãozinho aí embaixo. Mande a live para todo mundo. Bora! Bora! Eu vou até usar aqui o diagrama bíblico completo para vocês terem mais informações sobre esse livro. Queria até mostrar um pouquinho para vocês aqui o diagrama. Olha só, pessoal, isso aqui é o nosso diagrama, o diagrama bíblico completo, tá? Esse aqui, exatamente, no caso, esse aqui é o do Novo Testamento, tá? Mas tem o do Antigo Testamento também, é a Bíblia inteira resumida para vocês. Olha que legal isso aqui. Todos os livros resumidos em porções de capítulos. Olha que legal o título original do livro, a língua em que o livro foi escrito, o resumo dele, a ordem dele na Bíblia, tudo aqui para vocês. Olha que legal isso aqui. Todos os livros. Deixa eu carregar aí para vocês verem. Todos os livros resumidos para vocês. Tudo bonitinho, ilustrado. Olha que legal. Esse aqui é o diagrama bíblico do Novo Testamento, mas tem o do Antigo Testamento também, que é muito interessante porque eu estou trazendo conhecimentos do hebraico aqui. Esse aqui é o do Antigo Testamento, olha que legal. Diagrama bíblico completo. Olha só, o livro de Gênesis aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês. Olha que legal. Tá meio embaçado aí. Tudo resumido para vocês, tá? São 66 livros da Bíblia resumido para vocês. Esse aqui é o diagrama bíblico completo, tá? Onde eu fiz todo esse trabalho aí, com todos os livros da Bíblia, resumi para vocês. Coloquei informações de quando o livro foi escrito, o período a que ele se refere, o autor do livro, de todos os livros da Bíblia, tá? A escrita em que foi usado na época, a quantidade de capítulos, a ordem do livro na Bíblia, o tipo de livro, tá? Porque tem um livro histórico, tem evangelhos, tem a lei, a Torá de Moisés, profetas e tal, e muito mais para vocês. Se vocês quiserem adquirir esse diagrama bíblico completo,
eu estou vendendo no meu site, tá? É só vocês entrarem no meu link da bio e entrarem na livraria. Tá lá na livraria disponível para vocês. São 2 PDFs, tá? É digital. 2 PDFs para vocês, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Para vocês saberem resumir a Bíblia inteira. Conseguir entender cada parte dos capítulos e dos livros da Bíblia. Então isso aqui, para você que quer ler a Bíblia inteira, isso aqui vai facilitar demais o seu entendimento e vai precipitar a leitura completa da Bíblia. Você vai ler ela muito mais rápido, porque você já tem aqui os resumos, você não tem mais a dificuldade de não entender o livro. Você tem o resumo, então você já sabe do que se trata. Então isso aqui vai facilitar demais para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, Gálatas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí. Pessoal, compartilhem essa live aqui pra gente ter uma ótima live de estudo bíblico, tá? Uma ótima live do estudo de Gálatas. Compartilhem aí. Já são 18h57, vamos começar aí o nosso estudo, tá? Do livro de Gálatas. Bom, para começar, a ordem do livro de Gálatas no Novo Testamento é de número 9. Ele é o 9º livro ali do Novo Testamento, com apenas 6 capítulos, tá? E ele é uma carta apostólica para a igreja da Galácia. Então, só para começar, ele foi escrito em grego originalmente, tá? Mais ou menos no período entre 49 e 50 depois de Cristo, ele foi escrito, tá? No calendário adâmico de 4048 a 4049. Então é muito interessante. Escrito pelo apóstolo Paulo. E ele começa assim, ó. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, basicamente, ele enfatizando aquele fato de que ele é um apóstolo enviado pelo próprio Cristo, tá? Ele não conviveu com Cristo quando era homem, mas ele foi enviado por Cristo Deus, depois da ressurreição, depois da ascensão aos céus. Então, é bem interessante. Aqui nesse primeiro capítulo ele vai falar do resgate. Olha que legal isso aqui. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Olha que interessante, aqui a gente já tem uma revelação, tá? Vamos pro grego? Mas Eric, já vamos pro grego, Vamos pro grego, porque tem uma palavrinha aqui muito legal que vai dar revelação para nós. Olha que legal isso que é dito aqui, ó. Quando o versículo fala o Cristo, ele se deu para a morte, tá, pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Por que século? Não é estranho? Tipo, Cristo ele fez um trabalho para livrar o seu povo daquele século mau lá atrás. Não é estranho isso? No grego, a palavrinha século não é século. No grego é aionos. Aionos. Com raiz em aion, tá? É o Strong 165. Aion. Olha que legal. O que significa aion? O que significa aion? Essa é uma palavra, inclusive, de tradução latina que eu sempre uso nos meus estudos, né? Quando eu falo, por exemplo, da nova era de Aquários, né? Da era de Horus, né? No ocultismo a gente tem a nova era. O que é aion? Aionos. Aionos, aion, significa era. Ou seja, aqui não está falando para nos livrar do presente século mau. Da presente era má. Ele está falando de todo o tempo entre o sacrifício de Cristo e o Apocalipse. Ele está falando de todo esse tempo.
de tudo isso. Como que ele está falando de tudo isso? Bom, para quem não sabe, Cristo, quando ele se manifestou através da Virgem, começou o fim dos tempos. Naquele momento começou o fim dos tempos. Isso é muito claro nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Ele vai falar, ele vai enfatizar que, e nos evangelhos também, que desde a manifestação de Cristo e da morte dele, começou o fim dos tempos. Então Cristo ele veio no fim dos tempos. Então, Eric, por que fim dos tempos? Naquela época já era o fim dos tempos? Sim. Porque são todos os tempos, tudo que vai existir de tempo, na história inteira, em tudo que existe de tempo são 7. Apenas 7. Cristo ele nasceu no quarto, ou seja, já passaram 4.000 anos e ele nasceu. E do 4 ao 7 só faltam 3. Quando chegar ao 7, vai chegar o reino dele. Então, Cristo nasceu da Virgem já no fim dos tempos, mais da metade. Ou seja, tá falando aqui nesse século, nesse versículo 4, não de século, mas de era, esse restante de era até a vinda dele, tá? Ou seja, tá falando que graças ao sacrifício de Cristo aqui no verso 4, ele vai nos livrar desse mundo, dessa era restante maligna. E claro, da ira futura de Deus Pai. Verso 5. Verso 4. Vírgula, segundo a vontade de Deus nosso Pai. A qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que entraram alguns caras no meio da igreja da Galácia e começaram a pregar um outro evangelho que não é evangelho coisíssima nenhuma. É apenas uma corrupção do evangelho e que os Gálatas estavam passando do verdadeiro evangelho que Paulo pregou para esse falso evangelho. É isso que está acontecendo. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie o outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Isso aqui Paulo está amaldiçoando, tá? E é por causa disso que quem prega o evangelho de que nós estamos debaixo de Cristo para cumprir a lei de Moisés, né? Nós precisamos cumprir a lei de Moisés. E quando a gente falhar, a gente está debaixo de Cristo. Quem prega esse evangelho é maldito, segundo o apóstolo Paulo. Que é o que ele vai descrever aqui. Esse evangelho estranho é este evangelho judaizante. Que você está debaixo da lei de Moisés. Vocês vão ver isso aqui. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Verso 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, ele não aprendeu de nenhum homem. Não teve um cara que foi lá e ensinou o apóstolo Paulo. Tipo, na conversão dele, foi lá e ensinou, é assim, então já que você se converteu. Não, isso não aconteceu. Quem fez isso foi o próprio Cristo. É isso que ele está falando aqui. Verso 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. E aqui ele já dá o assunto central desse falso evangelho. É um falso evangelho porque é misturado com judaísmo. Como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo. O apóstolo Paulo. A muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Se o apóstolo Paulo, ele é da tribo de Benjamim, ele era, né? Quais eram essas tradições dos pais dele? Qual eram essas tradições? Cumprir a lei de Moisés. Era a tradição do Antigo Testamento. Que ele era, como que é? Extremamente zeloso.
e por isso persegui a igreja. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Ele não consultou ninguém para aprender essas coisas. Nem voltei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, o apóstolo Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor, né? Filho de Maria, Tiago. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, o apóstolo Paulo, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Esse primeiro capítulo, ele está falando do resgate de Deus, de Cristo aos eleitos, dessa presente era má, e o resgate do apóstolo Paulo do judaísmo. É disso que se trata esse primeiro capítulo. Ou seja, basicamente, nesse primeiro capítulo, ele já nos dá uma dica do maior problema desse falso evangelho, da maldição que os gálatas estavam se metendo: o judaísmo. Basicamente é isso. Vamos continuar lendo aqui. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tipo, eles foram até lá e tinha um monte de fariseu obrigando os caras a circuncidarem. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Quem são esses caras aqui, esses falsos irmãos? Eles se intrometeram e secretamente entraram no meio da igreja ali, para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo e para nos porem de volta em servidão. O que significa isso? Primeiro, ele está falando de judeus aqui. Quando ele fala falsos irmãos, ele está falando de judeu. Então, o judeu. E o judeu messiânico. Sabe o judeu messiânico? Então, o judeu e o judeu messiânico são apenas um. São judeus. Todos que carregam o título judeu é judeu. Eles não são nossos irmãos. O judeu e o judeu messiânico não são nossos irmãos. Eles são falsos irmãos. Eles parecem. Os judeus messiânicos dizem: nós cremos em Cristo. Eles parecem irmãos, mas eles não são nossos irmãos. Qual é o objetivo desses caras, dos judeus messiânicos? Eles querem espiar a nossa liberdade, porque eles se intrometeram e secretamente entraram no meio de nós. Agora, nós não somos judeus. Não, a gente crê no Cristo, que a gente chama de Yeshua. A gente crê nele. Eles secretamente entraram no meio de nós para espiar a nossa liberdade que há em Cristo, que há em Yeshua, eles dizem, né? Eles estão, basicamente, jogando a gente para dentro de servidão, dentro da servidão da lei de Moisés, dizendo que são nossos irmãos. É isso que eles estão fazendo. Então, quando vocês verem judeus messiânicos, vocês são obrigados a condenarem esses caras e dizerem: vocês não são meus irmãos, vocês não são os nossos irmãos.
Vocês são judeus messiânicos, né? Vocês creem. Vocês não são os nossos irmãos. Se vocês morrerem hoje, vocês serão condenados ao lago de fogo para todo sempre, por toda a eternidade, para sempre, ao lago de fogo. Vocês não são nossos irmãos. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, ele diz que o apóstolo Pedro é judeu e ele ainda não tinha entendido isso. Esse contraste entre lei e graça. Pedro não tinha entendido isso ainda. Não tinha. Não é à toa que Pedro e o apóstolo Paulo, eles tretaram muitas vezes. Tretaram feio. Porque Pedro ainda era judaizante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Quefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. É divisão. Uns vão pregar para os judeus e outros vão pregar para os gentios. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então, às vezes a gente fica com medo, né, de não conseguir servir Deus de todo o coração, né? A gente tem esse medo de não conseguir fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? A gente tem esse medo às vezes. Bom, Pedro, ele era repreensível. O apóstolo Pedro, o cara que Cristo escolheu a dedo para ser apóstolo. Ele era repreensível. Olha o que é dito no verso 11. O apóstolo Paulo dizendo: E chegando Pedro a Antioquia, eu lhe resisti na cara. Eu fiquei encarando ele na cara, porque ele era repreensível. Mas o que ele fazia? O que Pedro fazia? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com gentios. Pedro, ele comia com gentios, na mesma mesa, com gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Por causa de judeus, Pedro ele foi se afastando dos gentios para não escandalizar os judeus. Pedro foi fazendo isso. A gente sabe assim, que a palavra do apóstolo Pedro é assim, é um vento, entendeu? A palavra do apóstolo Pedro é um vento. Falou que não ia nunca recusar o Messias na frente das pessoas, nunca iria desonrar o nome de Cristo, e fez isso 3 vezes. O apóstolo Pedro, ele deu várias brechas durante os relatos dos evangelhos, né? Quando Cristo estava lavando os pés dele, esse evento aí do galo que o galo cantou, aqui, o cara judaizante ainda, é repreensível. Tipo, o apóstolo Pedro, a palavra dele é como o vento ainda. Ele ainda vai ser transformado completamente. Então, assim, se um apóstolo era dessa forma, imagine nós, quando nós temos o medo de não servir a Deus de todo o coração. Tipo, o apóstolo, ele já não fazia isso, entendeu? Pelo contrário. Olha o verso 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Chegou os judeus, todo mundo ficou lá, ficou fingindo. Não, a gente é judaizante ainda. Não, a gente não senta com gentios para comer. Não, nós somos um povo separado, né? Farisaísmo, povo separado e tal.
Verso 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Se você quiser ser justificado por Cristo, não adianta, você vai ter que ser achado como pecador, porque Cristo só justifica pecador. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, megenoito. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então o que é esse negócio aqui? Edificar aquilo que destruí. O pecado, o velho homem, a lei. Nós estávamos debaixo da lei e agora nós saímos e estamos debaixo de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Lembra do batismo da cruz? Batismo da cruz que a gente falou no estudo de Romanos, tá? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei de Moisés, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se a justiça provém da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, Cristo morreu em vão. É isso que ele está dizendo. E aqui a gente finaliza o capítulo 2. Ou seja, ele começa falando do resgate no capítulo 1. Ele enfatiza o problema que estava havendo na igreja de Gálatas sobre o judaísmo. No capítulo 2, ele dá mais detalhes do que estava acontecendo. E agora ele vai combater o judaísmo. E agora a gente vai continuar. Vamos falar sobre a Torá, a lei de Moisés agora. Olha que bacana. Sejam bem-vindos, todos vocês. Boa noite. Odete Benício, boa noite. Eric, boa noite, minha querida. Bora lá, ó, capítulo 3 de Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não receberdes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito Santo, né, o Espírito com E maiúsculo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está separando. Lei de Moisés, fé. Ele está separando. Não dá para colocar os dois juntos. Lá no capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo Paulo enfatizou do falso evangelho. Começou falando no capítulo 1. O falso evangelho. Aqui ele fala... vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pregação da fé? O falso evangelho é aquele que mistura a graça com a lei de Moisés. Não, a gente está na graça, mas tem que cumprir a lei, porque a gente faz parte desse povo agora. Então a gente precisa cumprir a lei de Moisés. Os judaizantes, os que pregam falso evangelho. Esses amaldiçoados que pregam isso. Então o judeu messiânico, ele é amaldiçoado. O judeu messiânico não é nossos irmãos. Eles não são nossos irmãos. De maneira nenhuma. Condene o judeu messiânico. Eles são nossos inimigos, inimigos da cruz de Cristo. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Vocês começam pelo Espírito, pela fé, e agora terminam de volta na lei, pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, estava falando da chuva temporã, dos milagres, dos prodígios, de tudo aquilo que estava acontecendo. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Lembra disso? Lá em Gênesis. A promessa a Abraão: todas as nações serão benditas em ti, todas as famílias da terra. Lá é famílias da terra no Gênesis, está escrito. Serão benditas em ti. Aquilo lá era o evangelho. Aquilo lá era o evangelho da graça. Para os gentios, aquilo lá já estava prevendo os judeus serem endurecidos por Deus para matarem o Messias e para que Deus direcionasse, desviasse o evangelho deles e direcionasse para os gentios. Já estava prevendo tudo isso. Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Repito, todos aqueles que são das obras da lei, que estão cumprindo a lei de Moisés. Né? Tem a Torá, a lei de Moisés. Estão debaixo de maldição. Mas por quê? Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Mas, Eric, então, essas pessoas não estão debaixo da maldição por cumprirem a lei. Elas só estão se elas não cumprirem. Esse é o argumento, né? Aí no versículo seguinte ele responde: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele está falando que ninguém conseguiu cumprir a lei. E ninguém vai conseguir cumprir a lei, porque a lei foi criada para não ser cumprida. Porque ela foi dada a pecadores, não dá para cumprir a lei. Então, ou seja, é fato isso aqui. Todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Ponto. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Por isso que aquele que vive pela lei será julgado pela lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era pra gente ser pendurado no madeiro. Esse negócio de pregado na cruz, esse negócio era pra gente. Não tinha nada a ver com o Messias, com Cristo. Não tinha nada a ver. Sabe, Jesus ser pregado na cruz não tinha nada a ver com ele. Isso era coisa nossa. Era pra nós sermos pregados na cruz. Mas ele se entregou pra isso, no nosso lugar. E aí agora ele ficou conhecido como o cara que foi pregado na cruz. Mas era pra gente ter sido conhecido como as pessoas que foram mortas na cruz. Justamente. Mas ele foi pregado na cruz injustamente. Porque ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como a de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, né, a aliança do Sinai, que veio 430 anos depois de Abraão, não a invalida, de forma a abolir a promessa. O que o apóstolo Paulo está falando aqui no verso 17? Vocês entenderam ou não? Vou explicar. A nova aliança de Cristo, da cruz, a aliança lá da última ceia, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Essa aliança que Cristo fez ali, na verdade não começou ali. Essa aliança começou em Abraão. Essa aliança começou em Gênesis. E a outra aliança, a segunda aliança, que é a do Sinai, ela foi dada por um período curto de tempo até a manifestação de Cristo. E foi isso que aconteceu. Então aquela aliança de Abraão lá é a de Cristo. Foi dada lá primeiro. E agora ela é resgatada e ela é manifestada por Cristo na cruz. É isso que ele está dizendo. Versículo 18.
Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Ou seja, não tem nada a ver com a promessa, porque a lei só veio 430 anos depois de Abraão. Ou seja, nós não estamos debaixo da promessa de Abraão, mas debaixo da lei do Sinai. Ele está falando isso. Mas Deus, pela promessa, deu-a gratuitamente a Abraão. Então, nós não estamos debaixo da segunda aliança, daquela aliança mal feita, aquele jeitinho brasileiro ali que Deus fez para não matar logo todo mundo, porque Deus ia habitar no meio deles, do tabernáculo. Então aquilo lá foi apenas um jeitinho brasileiro, mas a verdadeira aliança de Deus de salvação é em Abraão. Em Abraão. Logo, para que é a lei? Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Ou seja, a lei foi dada pelas transgressões daquele povo, o Israel do deserto, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, o Cristo. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Ela é contra. Tipo, a promessa se deu em Abraão, da nova aliança, aí depois veio a lei. 430 anos depois. A lei é contra a promessa de Abraão? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. O que o apóstolo Paulo, na verdade, o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Tudo isso aqui é o Espírito Santo que escreveu, tá? É Espírito Santo isso aqui. O que o Espírito Santo está dizendo? O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: a lei, ela não foi dada para vivificar as pessoas. Porque nós estamos mortos desde Adão. Mortos. A lei não foi dada com esse objetivo de vivificar a pessoa. Para levar a pessoa à justiça. Ela não foi dada para isso. Está falando aqui no versículo 21, não foi dada para isso. Porque se ela fosse feita para vivificar, a justiça teria vindo pela lei. E não pela aliança de Cristo, pelo sacrifício dele. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Tudo debaixo do pecado. Como assim tudo? Tudo. Tudo que há, tudo que existe. Tudo debaixo do pecado. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então qual é o plano de Deus? O plano da eternidade de Deus. Qual era o plano dele? Por que Deus decretou a queda no Éden? Por que Deus decretou o pecado de Adão? E ainda assim o puniu por pecar? Por que Deus fez estas coisas? Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Se não houvesse o pecado do homem, se não tivesse tudo debaixo do pecado, não haveria a justiça e a fé. Não haveria nada disso. Logo, Deus não manifestaria estas coisas. Ou seja, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Tudo. Aqui está a resposta onde Deus ele decretou a queda do Éden. O primeiro, que dirá os outros pecados. Esse primeiro grandão aí, que encerrou todo mundo debaixo da desobediência, já foi Deus que decretou. Imagine os outros. É essa a resposta aqui, o verso 22 de Gálatas capítulo 3. Então já anotem aí. Esse versículo fala que Deus decretou todos os pecados. Ele encerrou tudo debaixo do pecado. Tudo. Foi Deus quem fez. Aqui diz Escritura com E maiúsculo. Essa Escritura é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. É Deus. Deus encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então Deus coloca tudo debaixo do pecado e dá fé apenas aos crentes, para que os crentes saiam disso. E todo o restante, todo o grosso da humanidade continue nisso. Para que Deus manifeste a sua ira. Jogue o fogo da sua ira nessas pessoas. Isso aqui é Romanos 9. Isso aqui é Romanos 9, velho. Mas também, deixa eu até marcar aqui. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Guardados debaixo da lei. Ou melhor, condenados debaixo da lei. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar.
De maneira que a lei nos serviu de tutor. A lei nos condenou e nos jogou, direcionando a gente até a fé. Ela nos jogou para a fé, para a manifestação de Cristo no templo. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei, ela te condenou, ela te condena e te guia até Cristo para que você seja justificado dessa condenação que ela fez. A lei foi dada para isso. Então, basicamente, eu não sei qual é a dificuldade de entender isso. A lei, ela não foi dada para te salvar, ou para que você se santificasse, ou para que você se justificasse. Ela não foi dada para isso. Ela foi dada unicamente para condenar. Você gosta da lei de Moisés? Você gosta? 613 leis, 10 mandamentos. Você gosta? Então, tudo isso aí foi dado para te condenar, te amaldiçoar. E para servir de tutor até Cristo, para conduzir você até Cristo, para que pela fé você fosse justificado. Pela fé. Então chegou a lei, ela te guia até Cristo. Chegou em Cristo, você abandona a lei, você pula do barco e agora você entra debaixo de Cristo. Porque não precisa mais do barco. Já chegou na praia. Abandone esse barco antigo. Esse barco vai ficar para trás. E você vai descer do barco na praia e vai seguir ao mestre. É isso que acontece. Sem essa figura não existe salvação. Sem isso não existe salvação. O abandono do judaísmo, da lei de Moisés e o guiamento através do pastor. Agora você desce do barco e vira uma ovelha. Sem isso não existe salvação. Todo judeu que se converte, ele deixa de ser judeu. E ele vira igreja. Ele abandona o judaísmo. Bem como o apóstolo Paulo fez. Ele abandonou o judaísmo. Então todo judeu que se converte verdadeiramente, ele abandona o judaísmo. Isso aí é o velho homem. Ele abandona tudo isso. Acabou. Se vocês verem judeus messiânicos, saibam que esses caras são farsantes. Esses caras são mentirosos. Esses caras são pecadores, são malditos, amaldiçoados. Saiam de perto desses caras. Judeus messiânicos, amaldiçoados. Esses caras, afaste ele da sua vida. Afaste. Esses caras estão no barco ainda. Afaste eles. Você desceu do barco. Não se engane com os discursos deles. Não se engane com esses discursos. A gente faz parte do povo, então por isso que a gente cumpre a lei. De maneira nenhuma. Se afaste desses discursos. Verso 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, que é a lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, batismo da cruz, está falando do batismo da cruz, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, pela promessa, não pelo sangue, pela promessa, e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, descendência de Abraão pelo sangue, muitos irão para o lago de fogo, por toda a eternidade. Agora, pela promessa, está falando dos eleitos. Então, isso aqui é muito claro. O pecador que se converte, ele abandona o judaísmo. Ele abandona a justificação pela lei. Ele abandona tudo isso. Os 10 mandamentos, ele abandona os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Isso, os 10 mandamentos. Ele abandona isso. Isso não faz parte do eleito, do coração do eleito. Não faz parte. Ele não consulta essas coisas. Ele não se alegra nessas coisas. Ele abandona, porque ele está debaixo de Cristo. As pessoas que se alegram na lei, se alegram nos 10 mandamentos, nas 613 leis, são pessoas que querem se justificar pelas próprias obras, pelas obras da lei. O que é obras da lei? Obras da lei é as suas obras na lei. As obras que você pratica pela lei. Porque tem pessoas que falam assim, não, as obras da lei é uma outra coisa. Não está falando de Torá. Não, as obras da lei é uma outra coisa. É uma tradição dos homens, dos fariseus que eles fizeram. De maneira nenhuma. Obras da lei é as suas obras pela lei. É você cumprindo o que está na Torá. Os 10 mandamentos. É você cumprindo aquilo.
capítulo 4 de Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Servo, menino, mesma coisa. Ainda que seja senhor de tudo, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado do Pai. Olha que legal isso aqui. Mas aqui ele vai começar a dar símbolos esotéricos para nós, no meio disso tudo. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos deste mundo. Esses rudimentos aqui, tem algumas traduções que vão colocar debaixo dos espíritos deste mundo, né? Mas nós estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, do pecado. Nós estávamos debaixo do pecado. Mas vindo a plenitude dos tempos, o que é a plenitude? Não é, basicamente, aqui nesse sentido, não é a manifestação de tudo que existe dos tempos. Não é isso. É a manifestação do tempo central, onde todos os tempos apontam para esse momento central do tempo. É a manifestação de Cristo. É aquela quarta palavra hebraica do primeiro versículo do Gênesis 1, em hebraico. É At, que é Aleph Tav. Aquilo lá é a manifestação de Cristo na história. Toda a história futura e passada apontam para esse momento, o momento da manifestação de Cristo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, Cristo estava debaixo da lei, por isso que ele cumpriu. Eric, a gente não precisa cumprir a lei de Moisés, porque Cristo cumpriu? Porque ele nasceu debaixo da lei, nós não. Ele nasceu debaixo da lei para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então ele cumpriu a lei, então ele é a nossa lei cumprida. Nós não precisamos cumprir lei nenhuma, porque a gente não vai conseguir. Ele cumpriu para nós. É esse o problema. Aí a irmã falando, ó. Quando eu seguia o Neemias Gomes, eu também já segui esse herege. Eu quase enlouqueci. Ele ensinava que tínhamos que cumprir tudo. Tínhamos que nos batizarmos para sermos filhos de Abraão. Mas graças a Deus o Pai me guiou até você. Amém, minha irmã. Amém. E tive um grande alívio na minha vida. Aprendi e continuo aprendendo com você. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Ainda bem que Deus, ele abriu seu coração, porque não são todos que abrem o coração. Pessoas que seguem esses hereges malditos, que pregam lei, pregam Torá, essas pessoas ficam endurecidas iguais a eles. O coração fica de pedra. Então, para que o seu coração de pedra ele quebre e Deus te dê um coração de carne, um coração novo, sensível às palavras da fé, Deus precisa agir. Então, essa irmã que passou por isso e que foi guiada até mim e acreditou e teve fé no que eu estava dizendo, no que eu estava pregando, é uma prova da mão de Deus mexendo no coração dela. Porque esses judaizantes não creem nesse discurso, o discurso que eu solto aqui. O discurso que eu faço contra a lei, contra a Torá. Esses caras, eles não aceitam isso. Eles debatem, eles são duros de coração, eles distorcem a palavra falsamente. Eles fazem isso, eles são desonestos. Então, se isso aconteceu, se essa conversão verdadeira dessa irmã aconteceu, foi porque Deus mexeu no coração dela. Tem uma contaminação, uma sujeira da mão de Deus no coração dela. E assim como Deus fez com todos nós, quebrando a gente para a fé que vivifica, que nos leva à justiça, à justificação das obras. Então é uma contaminação da mão de Deus no nosso coração. Deus mexeu lá para que isso acontecesse, porque senão não aconteceria. Verso 5, para remir aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós somos adotados por Deus Pai, por causa da obra de Cristo. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. O que ele fez? Ele enviou aos vossos corações, está dentro do nosso coração, o Espírito
maiúsculo, de seu Filho maiúsculo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que agora está no nosso coração. E que por isso nós podemos clamar Abba, Pai. Abba é pai em hebraico. Tá? Eu acho até desnecessário ter esse Abba aqui no texto. Só coloca pai, já estava bom. Mas esse Espírito, ele clama isso, ele chama pelo Pai no nosso coração, fazendo a gente fazer a mesma coisa. As pessoas zombam assim, né? Do pensamento calvinista. As pessoas pensam assim: ah, então todos nós somos robôs. Então, esse versículo está falando que nós somos robôs. O convertido, o eleito, o crente, ele é um robô. Porque ele tem o Espírito do Cristo no coração que clama Abba, Pai. Nós somos robôs. Porque o Espírito Santo, ele força a gente a fazer isso através do convencimento emocional. Lembre-se que ele está no nosso coração. Através do convencimento, o Espírito Santo, ele te convence a fazer isso. Nós somos robôs. Assim que já não és mais servo, mais filho. Lembra que ele falou aqui no início? Ó, deixa eu gravar o verso 7 aqui. Olha o que ele falou no verso 1. Todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. O menino é um servo, porque tem tutores acima dele. O menino é um servo. Mas agora, depois que o Espírito Santo foi enfiado no nosso coração, agora não somos mais servos, mas somos filhos. E é por isso que lá no Apocalipse, Cristo fala, e eu serei o seu pai. Cristo falando para a igreja, e eu serei o seu pai. Cristo, o nosso pai. O pai da eternidade, o nosso pai. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então quer dizer, nós somos filhos de Cristo e filhos de Deus Pai. E ao mesmo tempo, irmãos de Cristo. Ao mesmo tempo, Cristo é o nosso Deus e ao mesmo tempo ele é o nosso irmão, co-herdeiro de Deus Pai. É tudo isso, na pessoa de Cristo. Verso 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, aos demônios. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos que de novo quereis servir? Está falando de demônio, está falando da lei, da Torá, está falando do pecado, tudo isso. Mas isso aqui é maravilhoso. Olha que legal. Eu vou repetir o verso 9, porque isso aqui tem soteria. Mas agora, conhecendo a Deus, nós conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus. O que é esse conhecer a Deus? Escolheu a Deus. O conhecer, de novo, é um hebraísmo, com base em Gênesis 18, 19. O verbo yadá. Yadá em hebraico, o tradutor do Gênesis 18, 19, traduziu como escolheu. A palavrinha yadá em hebraico. Escolheu. Mas yadá é conhecer. Conhecer, ter relações sexuais. Mas o tradutor, ele faz escolheu. A mesma coisa em Amós 3. Ou seja, mas agora, verso 9 aqui, mas agora, conhecendo a Deus, nós conhecendo a Deus, não, é nós escolhendo a Deus, nós escolhemos a Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, escolhendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, sendo escolhidos por Deus. Antes, sendo escolhidos por Deus. Ou seja, a gente só escolheu a Deus na vida, no tempo, porque antes do tempo, Deus nos escolheu. É isso que acontece. Isso aqui é maravilhoso. Verso 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne. Está falando dos judeus. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como a Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança?
Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e nos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, plenamente, sem o judaísmo nojento que tem em vocês, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Aqui começa o esoterismo. Aqui é símbolo, hein? Esoterismo aqui. Aqui é tarô. Tô brincando, não é tarô não. Mas é esoterismo. Ó. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. Olha o esoterismo aí, ó. Não acredita, né? Olha, vamos continuar. Todavia, o que era da escrava, da Agar, egípcia, nasceu segundo a carne. Vamos fazer um jeitinho brasileiro, a gente não engravida. Então engravide a nossa escrava, que aí você vai ter um filho. Nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre, nasceu pela promessa que Cristo havia feito para Abraão. Você vai ter um filho da promessa. Falando de Isaac. O que se estende por alegoria... Alegoria... Isso aqui não está certo. Deixa eu ver no grego. Capítulo 4, versículo 24. Alegoria. Sei não, alegoria. E aqui está alegorômena. Vai, alegoria, tá. Qual a diferença de um símbolo e de uma alegoria? Um símbolo tem totalmente tudo a ver entre o símbolo e o significado simbólico. A alegoria são 2 símbolos que não tem nenhuma conexão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é usado para falar, dá para aplicar aqui, para falar dos 2 entes. Então veja, porque estas são as 2 alianças. Como assim? Como assim? Como assim, Érica? Eu falei, presta atenção, porque isso aqui é esoterismo, ó. Abraão teve 2 filhos, uma da escrava de Agar, né, da egípcia, e o outro da Sara, da livre. Um pela carne, que é o de Agar, e o outro por promessa, que é o de Sara, a livre. Presta atenção, porque estas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, que é a de Agar, da egípcia, a escrava, gerando filhos para a servidão, que é Agar. 25. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém. Agora ele meteu mais um símbolo aqui dentro da alegoria. O símbolo Jerusalém na alegoria é correspondente a Agar, ao Sinai, a serva. Correspondente a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. O que ele está falando? Que Jerusalém, lá no Israel, Jerusalém é uma cidade escrava. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre. Assim como Sara. Essa Jerusalém de cima, ele diz, a qual é mãe de todos nós. Então, se tem uma mãe celestial, né, tem Deus Pai, tem o Filho, se tem uma mãe celestial, aqui está dizendo, a mãe celestial é a nova Jerusalém. É a Jerusalém que é de cima. Ou seja, a Jerusalém de cima é correspondente à promessa do filho de Abraão, a Isaac, e a Sara, que é a livre. Correspondente à nova aliança de Cristo. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. E esse mãe aqui não é simplesmente, nossa, nós temos uma mãe celestial. Nossa, meu coração está tão carente por uma mãe. Não é isso, imbecil. Está falando mãe aqui porque no sentido de que a mãe gera os filhos parecidos com ela.
Então, essa mãe de todos nós aqui é no sentido qualitativo. Não no sentido quantitativo, é qualitativo. A nossa mãe, que é a Jerusalém de cima, ela é livre. E nós, como filhos dela, somos livres. Não somos mais escravos da lei do Sinai. É isso que ele está explicando. Porque está escrito agora: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Falando de Sara, a livre. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Você não está de parto, mas clama. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que é gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Então, Ismael, que é o filho de Agar, a egípcia, perseguiu o povo de Isaac. Porque Abraão chutou a escrava, Agar, com o seu filho, chutou para fora, não quero mais saber, porque era escrava, e ficou com o filho da promessa, a de Sara. E isso fez a perseguição ocorrer. E foi aí, neste momento, que já se originou os dois caminhos, o bom e o ruim, o mal, que vão se cruzar lá na frente, lá no Apocalipse, falando já de escatologia. Porque o anticristo, que vai oprimir o povo de Isaac, que somos nós, o anticristo ele vem segundo a carne de Ismael. Porque de Ismael vem os árabes, e dos árabes vem o islamismo. O anticristo é islâmico, se você não sabia, agora você já sabe. Basta adquirir o meu livro e ler o meu livro, você vai entender tudo sobre Apocalipse e escatologia. Isso aí é um detalhe lá do estudo. Não é todo, isso é só um detalhe do estudo. De Ismael vai vir o anticristo. E o anticristo vai oprimir lá na frente, vai matar as profecias, vai matar a igreja, a grande tribulação, os santos do Altíssimo serão pisados e tal. Então, por quem? Pelo anticristo. Pisando os da descendência de Isaac, segundo a fé. Segundo a promessa. É isso que está acontecendo. Percebe como é importante ler Gênesis para estudar Apocalipse? Agora, mas como... onde que eu parei aqui? Foi... Verso 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso aqui, essa Escritura com E maiúsculo aqui é Deus. É Deus falando isso aqui. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava. Não somos filhos de Jerusalém. Nós somos filhos da nova Jerusalém. Daqui é livre. Vocês estão entendendo aqui, não? Coloca aí no comentário aí para eu saber. Vocês estão entendendo ou não? Eu preciso voltar aqui para explicar de novo. Vocês entenderam isso aqui? Se entendeu, escreva assim: Eric, entendi. Eric, já entendi agora. Escreve aí para mim eu entender, para a gente conseguir prosseguir. Sim, claríssimo. Sim, entendi. Entenderam então? Então é isso. Mas claro que isso, impossível. Vamos passar para o capítulo 5 então. Capítulo 5 de Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós estamos livres da lei agora. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, falando do judaísmo. Falando que a liberdade de Cristo pela graça é contra a escravidão segundo a lei de Moisés. Segundo os 10 mandamentos, segundo as 613 leis. É esse confronto. Não tem como servir aos dois. Mas tem pessoas na nossa época que aparentemente seguem os dois. O judeu messiânico segue os dois. Ele segue somente a lei. Porque se ele seguisse a Cristo, ele abandonaria a lei. Abandonaria o judaísmo.
É por isso que eu falo, judeu messiânico não existe, é uma corrupção. Tentando enganar vocês. Não é que eles estão enganados, eles querem enganar vocês. Eles querem desviar vocês. Eles querem tirar vocês debaixo de Cristo. É isso que eles querem fazer. Isso é um projeto oculto que eles estão fazendo. É um projeto oculto que começou lá na época de Paulo já. Que falava como os judeus se infiltravam no meio de nós. E eles engendravam os crentes no engano. Nesse outro evangelho, esse evangelho maldito. Então, esses caras que estão fazendo isso hoje, isso aí não é novo. Mas hoje está ocorrendo um projeto para judaizar os crentes, desviar os crentes, fazer os crentes apostatar da fé. A grande apostasia que o apóstolo Paulo disse é sobre isso. A apostasia é sobre isso. A apostasia da fé, saída da fé, é voltar para o judaísmo. Inclusive, tem uma profecia até no livro de Enoque sobre isso aí. Essa apostasia para o judaísmo. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Mas de nada vos aproveitará. Esquece Cristo. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. Versículo 4, e central aqui. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Mas o adventista guarda o sábado. O adventista guarda o sábado, precisa guardar o sábado. O adventista. Separados estais de Cristo. O adventista, se morrer adventista, baubau, igual o católico. Baubau. Morreu na lei, morreu em Adão, morreu se justificando pelas próprias obras. Não tem Cristo. O adventista é o judeu messiânico. O adventista é o judeu messiânico. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. O adventista é igual ao católico. O católico se justifica pela lei. Já percebeu isso? Os 10 mandamentos, os sacramentos da igreja, a hóstia. Aí depois tem o purgatório, para você purgar seus próprios pecados. Quer dizer, cadê Cristo? Não tem mais Cristo. Cristo não purgou o seu pecado. Você precisa se purgar no purgatório. É uma seita. É uma falsa religião. Um falso religare com Deus. É falso. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, Espírito maiúsculo, da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nenhuma circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Nada tem valor. Mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você jogar um pouquinho só de fermento na massa de pão e misturar, ele vai levedar toda a massa. O que é o fermento? É o pecado. O que é a massa? É você. Você é a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou eu, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Ou tem cruz, ou tem circuncisão. Ou tem escândalo, ou tem obras da lei. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Sabe o que é esse cortados aqui? Morto, executado. Eu quereria que fossem mortos aqueles que vos andam inquietando. O Paulo está desejando a morte dos judeus que estavam inquietando os Gálatas para cumprir a lei. Não, o evangelho da graça não tem isso. Paulo está falando, eu queria que esses caras morressem. Eu queria que fossem executados. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, para entrar de novo debaixo da lei, se justificar pela lei.
mas servi-vos uns aos outros pelo amor, pela fé, pela obediência. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Está falando para abandonar tudo que fala de lei no Antigo Testamento e andar pelo Espírito Santo, porque agora ele está dentro de você. No capítulo passado ele falou que o Espírito Santo foi colocado no nosso coração. Nós não precisamos consultar porcaria nenhuma. Nós, tendo o Espírito Santo no coração, ele já faz a gente praticar as obras da lei sem conhecermos a lei. Nós já cumprimos a lei por causa do Espírito daquele que cumpriu por nós. É esse o ponto. Mas o judeu, ele é incrédulo. O judeu é maldito. O judeu é amaldiçoado. Ele não entende essas coisas. Eles não levam em consideração o Espírito Santo. Eles não levam em consideração o Espírito Santo. Por isso que eles dizem que nós precisamos de uma lei. Mas nós precisamos de uma lei, conhecer uma lei. Eles não levam em consideração o Espírito Santo do Cristo que se fez lei no nosso coração. É a aliança de Jeremias 31:31. Eu colocarei a lei nos vossos corações, em uma nova aliança, em uma nova berite. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, porque não façais as coisas que quereis. Lembra lá de Romanos 3 e tal? Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Ou você é guiado pelo Espírito de Cristo ou pela lei. Não dá os dois. Mas tem gente no nosso tempo dizendo que é guiado pelos dois. Pelo Espírito de Cristo e pela lei. Que eles dizem assim, não é Espírito Santo. É Espírito de santidade, eles dizem. Né? Mudando todos os termos para você se acostumar com os novos termos. Para se acostumar com as novas explicações, as novas sutilezas da maldição. Para você se acostumar com a maldição do judaísmo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas últimas coisas, não há lei. Não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, com lei, com legalidade. Você não pode fazer isso. Está na lei que não pode fazer isso. Você não pode comer estas coisas. Está na lei que não pode comer. Você não pode andar com esse tipo de gente. Não pode sentar à mesa com essas pessoas. Você está comendo, está almoçando com gentios. Você não pode fazer essas coisas. Contra estas coisas não há lei. Capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, porque vocês são guiados pelo Espírito Santo, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Quando alguém falar para você, você não pode comer essa carne, você não pode falar, você não pode pegar nessas coisas, não pode tocar nisso, não pode comer aquilo. Sejam mansos e condene essa pessoa na mansidão, seguindo a lei de Cristo, que ele vai falar aqui daqui a pouco, seguindo a lei de Cristo, para que essa pessoa seja injustificável depois de ouvir tais coisas saindo da sua boca. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então Cristo tem uma lei? Tem uma lei. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Por cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito Santo, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Esses domésticos são empregados. Tipo, os meus domésticos. Como se a gente fosse garçons do evangelho, dos estudos da fé. Aqui ele está falando, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aos caras como eu, que estou pregando aqui, que estou ensinando. Eu sou um doméstico da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, os judeus, olha como nós cumprimos a carne. Olha como nós cumprimos Shavuot. Olha só isso. Olha como são grossas as orlas das minhas vestes. Olha só. Eu tenho o talit. Acho que é talit, né, que chama. Eu tenho o talit. Eu cumpro todas essas coisas. Olha só como eu tenho boa aparência na carne. Esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, nem eles guardam a lei. Eles são analfabetos em Torá, eles não entendem, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É esse o objetivo do judeu, se gloriar na própria carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso me gloriar falando o seguinte: o meu Deus morreu por mim. Eu sou um resgatado do meu Deus. Eu sou um resgatado. Eu sou um escolhido. Eu sou um eleito do meu Deus. O meu Deus me escolheu a dedo. Eu posso me gloriar disso. Como o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, esse cordeiro é o meu Deus. E ele morreu e a morte dele foi morte de cruz. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E aqui a gente finaliza o livro de Gálatas. Viu como é simples ler um livro da Bíblia? Um livro inteiro da Bíblia? Viu como é simples? Não é aquele monstro de 10 cabeças que a gente, meu Deus, lê um livro inteiro da Bíblia. Meu Deus, eu não vou entender nada. Viu como é simples? A resposta está no texto. Leia o texto e deixa o Espírito Santo te guiar no entendimento. Tá com dúvida? Pesquise e deixa o Espírito Santo guiar a sua pesquisa. E você logo vai chegar à compreensão e ao entendimento, deixando o Espírito Santo guiar o vosso entendimento. É assim que acontecem as coisas. Então aqui a gente já finalizou o livro inteiro de Gálatas. Não tem mais nada para se analisar aqui. O próximo livro é Efésios, que é outro livro sensacional. Mas vocês entenderam isso? O livro de Gálatas é a ordenança, é o mandamento diretamente da boca de Cristo para nós pelejarmos em batalha contra os judeus messiânicos, esses malditos que transtornam o evangelho verdadeiro. É um comando de batalha o livro de Gálatas. É um comando de batalha, é aquela espada que sai da boca de Cristo, do Apocalipse 19. É um comando de batalha. Tudo isso aqui é para a gente batalhar contra o falso evangelho, contra aqueles falsos mestres, falsos irmãos,
que chegam na sutileza para dizer, nós somos irmãos, olha só como eu gosto de Cristo, olha só como eu gosto de Yeshua, nós somos irmãos. São malditos. Malditos. Eles não são nossos irmãos de maneira nenhuma. Isso aqui é uma ordem de batalha contra esses caras. Gálatas, livro de Gálatas. E não deixe esses caras, esses judeus messiânicos, convencerem vocês com vãs sutilezas, distorcendo algumas palavras. Obras da lei? Não está falando de Torá. Não está falando de Torá. Obras da lei é a tradição dos fariseus daquela época. De maneira nenhuma. Obras da lei é obras da lei de Moisés. É as suas obras na lei de Moisés e não no Espírito Santo. É só ler o contexto. Está na hermenêutica. Esses caras não são nossos irmãos. Não tem nenhum judaizante aqui me assistindo? Tendo contorções com os demônios querendo sair do corpo? Não tem nenhum judaizante aí? Nenhum. É isso que acontece. O mesmo problema que o apóstolo Paulo enfrentou na época dele, nós enfrentamos hoje. Nós enfrentamos hoje, em todo lugar. Os adventistas são os judeus messiânicos. O judaísmo messiânico, aí tem as seitas dentro do judaísmo messiânico, né? Os nazarenos, olha lá. Os nazarenos. Todas essas seitas malditas que perecem nos próprios pecados e na própria carne, querendo converter crente do Espírito Santo. Isso é um absurdo dos absurdos. Se vocês têm dúvida do quão maldito essas pessoas são, assista debates no YouTube. Tem um canal do pastor César Cavalcante, do debate na... Era Musical FM, agora não é mais, eu esqueci o nome da nova rádio, 95.2, eu acho. A rádio do César Cavalcante, pesquisa lá no YouTube, debate bíblico com judeu messiânico. Ou debate bíblico assim, ó, estamos debaixo da lei? Pesquise esses títulos. Veja como essas pessoas, elas argumentam, as sutilezas que elas usam. Essas vãs sutilezas que o apóstolo Paulo fala. Dessas pessoas malditas. Infelizmente, é isso que a gente tem no tempo de hoje, e isso vai crescer cada vez mais, porque por causa de corruptores dentro do sistema religioso cristão que mancham a imagem do cristianismo, e as pessoas acabam caindo no judaísmo por ser uma tradição antiga. E o principal argumento é o seguinte, Jesus e Yeshua era judeu. Então que tal a gente voltar, saia dessa corrupção do cristianismo, saia, e vamos voltar lá atrás, pegando a tradição de Yeshua. Vamos pegar a tradição dele, vamos fazer o estudo rabínico. Yeshua era um mestre rabino, ele era chamado de rabi o tempo inteiro. O apóstolo Paulo, nós não somos contra o apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo é o Rabi Shaul, né? O rabino Shaul. Ninguém nunca chamou o Paulo de rabino na Bíblia, ninguém nunca chamou. Mas é o Rabi Shaul, E com essas vãs sutilezas, eles vão engendrando você dentro do engano e da maldição. Infelizmente é isso que a gente tem. Então, pessoal, essa foi a live de hoje, tá? Uma live curtinha aqui, o livro inteiro de Gálatas, tá? E eu peço para vocês, por favor, que vocês me deem a oferta de vocês, tá? Porque basicamente esse é o meu trabalho e eu não tenho outro trabalho. Deus me chamou para esse trabalho. Então, segundo 1 Coríntios 9, dê a oferta de vocês para mim, por favor, para me ajudarem a continuarem com isso, por favor. Comprem os meus livros, tenho 10 livros para ajudar vocês. Comprem os meus cursos também, tem uma plataforma central do Despertando da Matrix, que eu estou ensinando coisas lá que vocês não vão aprender em nenhum outro lugar. Eu estou anos-luz à frente desses ensinadores do YouTube, essas pessoas dinâmicas. Olha só como nós sabemos o que vai acontecer. Olha o grande reset. Olha a agenda de 2030 da ONU. Olha essas coisas. Eu estou anos-luz à frente desses babacas. Esses caras não têm ideia do que vai acontecer no nosso século. Tá tudo lá no curso. Reuni tudo da forma que eu consegui. Ainda tô fazendo os estudos para terminar isso. Acho que isso nunca vai ter fim. Tá tudo lá. Tem os cursos de batalha espiritual, astrologia bíblica, que também estão dentro do Despertando da Matrix. Tem muita coisa aí, tem um diagrama bíblico, então por favor me ajudem a continuar com esse trabalho, tá? Porque é desse trabalho que eu tiro a minha renda. Então, por favor,
me ajudem, me abençoem, tá bom? Vamos ver aqui se tem algumas dúvidas. Obrigado, irmão, por essa live maravilhosa, cheio de conhecimentos maravilhosos. E acho abençoe. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. Que acho abençoe todos nós. Mas quando observamos de forma ampla, praticamente todos os templos são judeus messiânicos, pois a maioria coloca alguma ou algumas regras do Antigo Testamento para que alcancemos a salvação. Exatamente. É o ápice do que eu sempre digo aqui, que o sistema religioso ele foi criado o sistema religioso cristão foi criado com base em sutilezas do Antigo Testamento. O templo, a figura do pastor como rabino, como mestre ali, rabino, fariseu, né? Aí tem o batismo, tem igreja que inicia o culto carregando a Arca da Aliança lá, carregando a Arca da Aliança. Você tem ideia disso? Isso aí é apostasia total da fé. Esses caras estão perdidos. E as ovelhas, muito mais. Então, esse meu projeto aqui é um projeto muito difícil. É um projeto que eu recebo ataques o tempo inteiro. Às vezes perco a paciência com um ou com o outro. Mas é o tempo inteiro recebendo ataque. Ataque não de ímpios, não. De pessoas, de pessoas do meu aprisco. De irmãos na fé. Eu recebo ataques de irmãos na fé. Então, é ataque o tempo inteiro. Eu perco muito tempo, muita energia. Muita energia gasta. Às vezes eu preciso me recuperar. Passo dias aqui sem dar as caras. Preciso me recuperar. Então, é uma coisa muito difícil, porque é um sistema religioso que ele está em todo lugar. Ele programou as suas vítimas. É como a Matrix. A Matrix. E as vítimas dentro da Matrix, programadas pela Matrix para defenderem, protegerem a Matrix, são os crentes no sistema religioso. Estou tentando chamar os crentes para o verdadeiro evangelho, e eles defendem o sistema religioso. Defendem as próprias paixões, que o sistema, que é controlado por pessoas que odeiam eles, viciou eles em conhecimentos e informações, em globo, heliocentrismo e tudo mais. Pessoas que odeiam os crentes, viciaram os crentes nas ideias deles. Então isso aqui é como eu falei no capítulo 1 de Gálatas, é um resgate, mais um resgate, que precisa ser feito, e graças a Deus que Deus decretou isso, para que isso fosse feito, mais um resgate. Então, é um trabalho extremamente difícil. Peço a ajuda de vocês, por favor. Querem me fazer oferta? Me chame no direct que eu passo meu Pix, ou clique no meu link da bio. Tem um botãozinho lá para fazer a sua oferta, tá? Por favor, me ajudem. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Agradeço aqui a presença de vocês. Vamos continuar com os estudos. Na próxima live, a gente vai começar o livro de Efésios e vamos terminar o livro de Efésios. Igual a gente fez com Gálatas. Começar e terminar Efésios, tá? Entender tudo que fala, e eu acho que agora vai ser difícil parar de fazer uma live começando e terminando o livro, porque depois é Filipenses, vou fazer a mesma coisa. Então, bom, vamos continuar com os estudos. Obrigado pela presença de vocês, tá? Que Yahshua nos abençoe. Abraço, meus irmãos.